Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à monitoria aqui, tá? Eu sou o monitor Ricardo, da disciplina de Contabilometria, lá do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, bora lá então pessoal. Primeiro aqui, essa monitoria eu gostaria de começar falando o básico mesmo, sobre o que é a econometria, né? Então, eu peguei como fonte, obviamente, a apostila do professor, tudo que vocês quiserem consultar, tudo que vocês quiserem estudar, eu recomendo que estudem pela apostila do professor, é o que ele de fato cobra nas provas, tá? Então, alguns livros como o Gujarati, etc., eu não utilizei, pelo menos quando eu paguei a cadeira, tá? Se vocês quiserem, podem utilizar, fiquem à vontade, mas tudo que vocês precisam está na apostila do professor, tá? Então, como o monitor Bruno ele já deu a parte de estatística básica, né, que tem toda a revisão, eu vou começar falando um pouco sobre econometria. O que é a econometria, né? Que de fato o que cai nas provas do professor não é nem a parte de estatística descritiva ou estatística inferencial, é a parte de econometria de fato, é regressão. Então a gente vai começar falando sobre o que é a econometria. Então bora lá. Então o que é econometria, né, pessoal? Muitos de vocês, obviamente, como a disciplina já está um pouco adiantada, devem saber o que é econometria, o professor falou, mas eu gostaria de reforçar com vocês o conceito de econometria, que vai facilitar o entendimento conforme vocês forem fazendo as questões, tá? É um conjunto de técnicas que utiliza de métodos estatísticos, nesse caso aqui será a regressão linear, tá? Para encontrar relações entre as variáveis de interesse. Então pode ser qualquer variável, tá pessoal? Desde variáveis econômicas, contábeis ou até mesmo outras, tá? Testar teorias e também avaliar políticas. Esse termo ele é utilizado pelos economistas desde a década de 1920, tá? Embora originalmente tenha sido criado com um propósito diferente de como se utiliza nos tempos atuais. De forma mais ampla, ele envolvia o emprego de técnicas estatísticas e matemáticas e não somente a regressão como nós utilizamos hoje em dia, tá? Isso no contexto da macroeconomia, tá? Tem a microeconomia e tem a macro, enfim. Esse não é o nosso interesse aqui como estudantes de contabilidade. Mas enfim, entendido o que é econometria, a gente pode partir agora para o estudo da regressão. Certamente, obviamente que isso aqui não é uma aula, né, é uma monitoria, só para dar um contexto geral assim. O professor deve ter falado com vocês o que é a regressão, para que serve. Mas eu até coloquei aqui embaixo também o que é a regressão linear, né? Algumas pessoas podem ficar com dúvida ainda. A regressão linear, pessoal, nada mais é do que uma equação para se estimar a condicional, tá? É uma equação para se estimar a condicional, que no caso seria o valor esperado, de uma variável y. A variável y, vocês devem saber que é a variável explicada, é a variável que depende de x, ou seja, ela é uma variável dependente. E a variável x será a variável explicativa, será a variável independente. Então, é uma equação que estima a condicional, no caso o valor esperado, de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis que seriam as variáveis x. Vocês vão ver que a equação de uma regressão ela é muito parecida com a função do primeiro grau, de uma equação do primeiro grau, né? E aí fica muito fácil de entender. E ela é linear, obviamente que sendo linear é uma reta, né? Então tem um gráfico aqui que a gente chama de gráfico de dispersão, tá? Isso aqui é um plano cartesiano normal, tá? E eu coloquei duas variáveis aqui para que o entendimento fique bem legal. Então eu coloquei a variável salário e a variável idade, tá? E o que é que significa? E quem é a variável dependente e a variável independente, tá? O pressuposto que a gente parte é de que quanto maior a idade, maior o salário. Ou seja, então quem depende de quem nesse sentido aqui, né? Quem vai depender é o salário. Por quê? Porque a variável independente será a idade, ou seja, quanto mais velha a pessoa for, mais ela recebe, né? Esse é o pressuposto. E aí a gente cria esse gráfico aqui, obviamente coloquei várias bolinhas aleatórias, tá? Como se eu tivesse pego ali uma amostra, né? Obviamente a gente trabalha com amostras e não com a população toda. Impossível trabalhar com a população, eu diria. E a gente pega uma amostra e tira ali os dados, né? E a gente vê, por exemplo, o seguinte, vamos lá. Esse cara aqui eu coloquei em 10 anos, tá? Então você multiplica por 10, então 20 anos, 30 anos, 40, enfim. E aí vai, né? Então a gente tem aqui o cara de 30 anos, que ele ganha aqui, na verdade, menos de 10 mil reais, né? Eu coloquei isso aqui multiplicando por 1000, tá? Então ele ganha menos de 10 mil reais. Então tem algumas amostras aqui que fogem desse pressuposto, né? Por exemplo, esse cara aqui que tem 70 anos e ganha também menos de 10 mil reais. Então ele foge aqui do nosso valor esperado, que no caso seria essa reta aqui, tá? E o que é que o professor deve ter falado para vocês quando ele falou de gráfico de dispersão? Ele deve ter falado dos erros, né? Então numa equação, numa reta de regressão, a gente tem um erro, né? Que quando a gente estima por H1, ele também deve ter falado das hipóteses do modelo clássico de regressão, ele fica igual a zero, né? Eu estou falando aqui por cima, pessoal, eu não vou chegar a explicar, obviamente, o que é cada coisa, porque isso aí fica a cargo do professor, né, obviamente. Mas eu estou tentando dar uma geral aqui antes da gente fazer uma questão. Vou fazer uma questão com vocês aqui, que foi até uma questão que foi elaborada por nós monitores no semestre passado, 2023.1. Mas enfim, vamos continuar aqui para não perder o foco, tá?
Então, tem alguns variáveis aqui que fogem desse valor esperado, né? Que são discrepâncias, digamos assim, né? Que não estão ali próximos do que seria esperado para essa, partindo desse pressuposto de que quanto maior a idade, maior o salário também. Então vejam, na verdade, pessoal, que a reta de regressão, ela tenta minimizar os erros. O que seriam esses erros, né? E aí, para facilitar o entendimento, o erro, pessoal, nada mais é do que a distância entre o nosso valor esperado, que no caso é essa reta aqui toda, tá? Que a gente esperaria que fosse, e os pontos que a gente achou na nossa amostra. Então, por exemplo, essa distância aqui seriam os erros, tá? Então, essa distância aqui, ó, erro, tudo isso aqui seria erro, são erros, na verdade, né? Então, vocês vejam que essa reta é a que melhor ela se ajusta aos dados, né? Uma reta nesse sentido aqui, uma reta que é uma reta linear, né? No caso, seria uma equação do primeiro grau isso aqui. E se vocês perceberem também, se a gente pega e coloca outra reta aqui, talvez essa reta ela não se ajuste tão bem aos dados, né? Por exemplo, essa reta aqui, ó, ela não se ajustaria tão bem aos dados, né? Por exemplo, as nossas amostras aqui, elas estão um pouco mais distantes, por exemplo, vamos supor essa daqui, ó, ela ficaria mais distante, né, do que se ela tivesse indo para essa outra reta aqui, né? Então, por isso que a reta de regressão ela é uma reta linear e ela se ajusta melhor aos nossos dados, tá? Se ficou um pouco confuso, perdoe-me aí pela confusão que fiz, mas bora continuar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então, na verdade, só resumindo, os erros nada mais são do que as distâncias entre o nosso valor esperado, a nossa média, tá? E os valores que nós achamos na nossa amostra, tá? O professor deve ter falado também das hipóteses do modelo clássico de regressão. E eu trouxe só as duas primeiras aqui, porque são as mais importantes assim no começo, né? Então a gente tem H1, que é a hipótese de exogeneidade. Ela diz nada mais do que todos os fatores que não são observáveis no nosso modelo não têm correlação com a nossa variável explicativa, que no caso seria o x, tá? Então ela é dada por isso aqui, ó, esperança do erro, né, dado que aconteceu x é igual a zero. E ela também parte de dois pressupostos. Dê uma olhadinha lá na apostila, vocês vão ver. Tá? E a outra hipótese, que é muito importante também para a gente, é que o somatório de x, tá, para cada valor de x, menos a sua média elevada ao quadrado, tem que ser maior do que zero. O que significa isso? Significa dizer que x não pode ser uma constante, ou seja, x tem que ter variabilidade. O regressor não pode ser uma constante, ele tem que ter variabilidade para que nós consigamos aí fazer os nossos cálculos, nossas estimativas, tá, dos nossos betas. E basicamente essas duas hipóteses aí, elas são as mais importantes assim no começo, né, de você entender para que elas servem, tá? A hipótese 2 aqui, né, ela não tem um nome muito exato, ela nada mais é do que o regressor deve ter variabilidade, e na linguagem matricial ela ficaria de outra forma, mas eu não vou mostrar aqui porque o intuito dessa primeira monitoria é só fazer uma revisão geral do que é econometria, do que é regressão linear simples, tá? Depois a gente vai fazer outra monitoria com regressão linear múltipla, tá? E aí depois vai violar as hipóteses e tudo mais, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. Eu trouxe uma questão aqui para vocês. Eu não sei se o professor já passou para vocês fazerem a segunda lista, né, que ele tem lá no site dele, mas essa é uma questão que, como já havia falado, né, a gente fez no semestre passado com o pessoal, e obviamente ela tem mais letras, né, para serem feitas também, mas eu só trouxe a letra A, que é bem básica isso aqui, né, para a gente fazer bem rápido aqui e não perder muito tempo. Então, caso vocês nunca tenham feito uma questão, né, de regressão, né, linear simples, vai ficar bem legal porque vocês vão ver como é que se faz e como é que se interpreta cada um dos betas, tá? E só lembrando, pessoal, a equação de uma regressão linear simples, pelo menos, né, ela é muito fácil. Como é que seria, né? O y, né, yi nada mais é do que beta 0 mais o beta 1, tá? Vezes x, quase que errei aqui, vezes x1, tá? Mais o nosso erro. Então, essa aqui é uma equação de uma regressão linear simples, tá? E aí, como a gente assume H1 e a gente vai estar estimando, né? Na verdade, esses daqui não são estimadores, tá? O beta 0 e o beta 1 aqui não são estimadores, seriam os parâmetros de fato. Mas como a gente vai estimar, então a gente vai colocar aqui, ó, y nada mais é do que o beta 0 chapéu, mais o beta 1 chapéu, porque a gente trabalha com amostras, tá? Vezes o x1, mais o erro, tá? O estimador do erro, só que aqui a gente assume H1, e aí ele vai para 0, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Obviamente tranquilo assim, no começo não deve ser, mas depois vai ficar bem trivial para vocês, beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente dar início aí à resolução da questão, que é bem tranquilo, e vocês vão ver como é que se faz. Então, bora lá. A questão diz o seguinte, né? Você é um contabilometrista de uma empresa de gestão de recursos e está interessado em saber qual é o efeito de um aumento da taxa de juros, nesse caso a Selic,
né, que é a taxa básica de juros da economia, no preço das ações listadas no índice Bovespa, tá? Hoje em dia não existe mais a Bolsa do Valor de São Paulo, né? Virou a B3, Brasil Bolsa Balcão, mas o índice continua sendo chamado de Bovespa. Para tanto, você selecionou uma amostra de 5 companhias, tá? E o interessante dessa questão é que ela pede, né? Obviamente que eu tirei as outras alternativas, mas ela pede também uma regressão linear múltipla, tá? E aí depois eu vou disponibilizar para vocês, quando vocês já estiverem fazendo, depois que vocês tiverem feito a segunda lista, eu vou disponibilizar lá. Aí vocês resolvem, depois eu mando a resolução ou até faço com vocês na hora também, na monitoria. Eu ou o Bruno, tanto faz, tá? Então vamos lá. Então o que ele pediu aqui, né? Vou retomar aqui porque eu acabei falando um pouco demais. Então vamos lá, você é um contabilometrista de uma empresa de gestão de recursos e está interessado em saber qual é o efeito do aumento da taxa de juros, Selic, no preço das ações listadas no índice Bovespa. Para tanto, você selecionou uma amostra de 5 companhias. Beleza, então tem aqui empresa 1, 2, 3, 4, 5, né? O setor que ela atua, financeiro, commodity, enfim, a taxa de juros do momento, 8%, 17%, 0,5%, 14%, enfim, e o preço da ação. Tranquilo. Você está interessado em verificar o efeito da taxa de juros, tá, no preço da ação. Para isso, você montou o seguinte modelo. E o interessante é que ele já dá o modelo aqui, né? No caso, a gente já colocou para facilitar a visualização, principalmente para quem está começando, né? Para ver como é que se monta o modelo, dado que a questão pediu para a gente verificar o efeito da taxa de juros no preço da ação, tá? Então, no caso, seria o seguinte. Seria o preço da ação como uma variável explicada, no caso, a variável Y, e a variável taxa de juros, né? Seria a variável explicativa, no caso, seria o nosso regressor, variável independente, beleza? Então, ele fala aqui na letra A, utilizando o modelo dado anteriormente, no caso esse modelo aqui, né, encontre os estimadores de MQO, né, método dos mínimos quadrados ordinários, que é o método que a gente faz as estimativas para o beta 0 e beta 1. Se possível, faça a interpretação de cada um dos betas. Né? Se possível, não. No caso, você tem que fazer. Mas enfim, a gente vai fazer juntos aqui, tá? Então, beleza. O primeiro ponto é o seguinte. Se vocês já viram regressão linear múltipla, vocês sabem que dá para fazer, obviamente que vocês devem fazer, né, por matrizes, né? Então, o professor deve ter revisado tudo certinho. Mas como a gente está no começo, vamos fazer por somatório, tá? Então, por somatório, vocês têm que lembrar das fórmulas, tá? Para fazer isso, porque sem elas vocês não vão conseguir fazer. Dá até para fazer por outros métodos, tá? Mas nesse caso aqui ficaria muito complicado. Então, bora fazer utilizando as fórmulas mesmo que constam lá na apostila do professor, tá? Então, vamos lá. Qual seria a fórmula para a gente calcular o beta 1 chapéu, tá? Então, nesse caso aqui, estamos tratando com amostras, tá? Se estamos tratando com amostras, são estimadores e não parâmetros, beleza? Então, qual seria a fórmula do beta 1 chapéu? Beta 1 chapéu nada mais é do que N. N é o nosso número de observações, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Quem é o K? K são parâmetros, N são observações, número de observações no caso. Então, seria somatório, né? De x, y. Vai ficar um pouco pequeno aqui. Menos o somatório de y vezes o somatório de x, tá? Beleza? Eu iria fazer no Excel, mas decidi fazer por aqui mesmo porque fica mais didático, né? Eu consigo escrever com vocês aí como se estivesse fazendo até mesmo na mão, tá? E embaixo, pessoal, interessante é que fica o número de observações também, o somatório de x ao quadrado, tá? Menos o quadrado do somatório de x. Então, muda aí, tá? Somatório de x quadrado menos o quadrado do somatório de x, tá? Isso aqui para calcular o nosso beta 1 chapéu. A fórmula, à primeira vista, parece um pouco complicada, mas vocês vão ver que é bem fácil trabalhar com ela e vocês vão utilizar muito, tanto é que vocês vão decorá-la aí tranquilamente, tá? Então, para fazer o beta 0 chapéu, a gente vai utilizar o seguinte, vai utilizar y, a média de y, menos quem? Menos o beta 1 chapéu, que a gente vai achar primeiro do que calcular o beta 0 chapéu, vezes a média de x. Beleza? Então, para fazer esse cálculo, para a gente achar a nossa reta de regressão, a gente vai utilizar essas duas fórmulas bem básicas, tá? Então, bora fazer aqui, né? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, quantas observações nós temos aqui, né? É só você ver, empresa são quantas? 5. Então, o nosso N, portanto, é 5. O nosso K, quantos parâmetros nós temos, tá? Parâmetros, pessoal, são o beta 0 e o beta 1, tá? Nesse caso aqui, 2 parâmetros, beleza? Se tivesse mais um beta, Ricardo, seriam quantos? 3 parâmetros. Mais outro, 4 parâmetros, e aí sucessivamente, tá? Quantos betas tiverem, são a quantidade de parâmetros. Beleza? Então agora, pessoal, fica bem tranquilo. É só você fazer somatórios, tá? Deixa eu até apagar e refazer esse aqui, que esse ficou muito feio. Pronto. Somatório de x e y. Ou seja, o somatório da multiplicação de x e y. Então você vai pegar aqui, ó, quem é x, quem é y, né? Ó, preço da ação. Quem é o preço da ação? O preço da ação é o y. Então o y está aqui, ó. E quem é o x? Taxa de juros. Então você vai fazer esse vezes esse, vai dar o somatório x e y, você vai somar tudo isso aqui. Então faz esse vezes esse,
esse vezes esse, o resultado você soma tudo, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Como eu já tenho feito, né? Eu vou pegar do Excel e vou trazer para cá os valores de cada um desses somatórios, tá? Então, por exemplo, somatório de y é só você pegar aqui o y e somar tudo. Somatório de x é só você pegar o x e somar tudo. E aí você multiplica os dois. A mesma coisa aqui embaixo, n, 5, né? Vezes o somatório de x quadrado, você vai levar cada x desse aqui ao quadrado, tá? Então você leva o 8 ao quadrado, você leva o 17 ao quadrado, 5 meio ao quadrado, 14 ao quadrado, enfim. Você leva tudo ao quadrado, depois soma tudo, você chega no somatório de x quadrado. Beleza? E por fim, né, o somatório do quadrado de x, perdão, o quadrado do somatório de x, você vai pegar o resultado do somatório de x, você soma isso aqui tudo e eleva ao quadrado, tá? Somente isso, beleza? Para tirar a média, como é que faz, Ricardo? Simples também, pessoal. Você vai pegar aqui, ó, a média de y, você vai somar tudo y e dividir pelo número de observações. Então você pega isso aqui, soma isso aqui tudo e divide por 5, beleza? A mesma coisa para o x barrinha ali em cima, tá? Que é a média de x. Beleza? Então eu vou pegar isso aqui e já volto, vou cortar o vídeo e volto com os resultados aqui para vocês. Bom, pessoal, voltei, trouxe aqui os resultados, tá? Então bora botar aí na fórmula para a gente poder achar o nosso beta 1 chapéu, tá? Ou seja, o estimador de beta 1. Então vamos lá. Eu vi aqui que o somatório de xy dá 598,17, o somatório de x 41,5, o somatório de y 164,98, o somatório de x quadrado 553,25 e o quadrado do somatório, aqui eu vou botar o quadrado, tinha esquecido, o quadrado do somatório de x dá 1722,25, tá? A quantidade de casas decimais o professor vai definir lá na hora da prova, porque caso você utilize muitas casas decimais ou utilize poucas, o resultado tende a ser um pouco diferente, tá? Isso é normal. Beleza? Mas o professor vai dizer para vocês na hora da prova quantas casas decimais ele deseja, tá? Então, feito isso, pessoal, basta a gente substituir na fórmula, tá? Então, achamos aqui todos os somatórios. Vamos lá, então, colocar na fórmula aqui, beleza? Então, beta 1 chapéu vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5, número de observações. Não esqueça o número de observações, não pode esquecer. Vezes quem? Aí eu vou colocar em parênteses aqui só pra gente ver, ficar certinho. 98,17, tá? Menos, opa, quase coloquei. Opa, calma aí, vamos lá. Menos quem? O somatório, eu vou colocar em parênteses também. Nesse caso aqui eu vou colocar já os resultados. Somatório de y, no caso deu 164,98, tá? Vezes quem? Vezes o somatório de x, 41,5. Beleza? E aqui embaixo vai ser o 5 também, tá? Vamos botar aqui, ó, 5 vezes o somatório de x ao quadrado. Deu quanto? 553,25. Menos quem? Menos 1.700, né? E 22,25 também. Beleza? Então, fazendo tudo isso aqui, você obviamente faz a operação do numerador primeiro, depois do denominador e depois divide os dois, tá? Então, beta 1 chapéu vai ser quem, né? Então, vamos aqui pegar a calculadora para poder a gente fazer, né? Na cabeça fica difícil. Então, vamos dar aqui opa, cliquei errado. Deixa eu apagar isso aqui, beleza? Vamos lá. Dá um Windows R aqui, né? Vamos colocar aqui calculadora. Deixa ela abrir. Pronto, abriu. Beleza. Então, vamos colocar aqui em cima. Vamos lá. 5 vezes 598,17 menos, né? Entre parênteses, 164,98 vezes 41,5. Isso aqui dá? Deu negativo, tá vendo? Deu negativo, então deu quanto negativo, né? Menos 3.855,82. Então, beleza. Vamos anotar aqui, então. Menos 3.855, quanto? 82. Tranquilo, então. Então, aqui embaixo, vamos ver quanto é que dá aqui embaixo. Aqui embaixo vai dar, vamos apagar isso aqui. 5 vezes 553,25 menos 1.722. Opa, quase errei aqui. 25. Deu 1.044. Então agora é só fazer a divisão, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer a calculadora, vou fazer a divisão como se o 3.000 não tivesse negativo, tá? Mas aí é só colocar o resultado lá como negativo. 3.855,82 dividido para 1.044. Isso aqui deu 3,69. 3,69. Nesse caso seria menos 3,69, né? Não vamos esquecer aí do negativo. Beleza. Então achamos nosso beta 1 chapéu, tá? Então agora você vai pegar e vai calcular o beta 0 chapéu.
pega lá essa fórmula aqui, que é bem mais simples do que a do beta 1 chapéu, tá? É a média de y menos beta 1 chapéu vezes a média de x. Para você fazer o cálculo da média de y e média de x, você pega o somatório de x, divide pelo número de observações e pega a média de y e divide pelo número de observações também. No caso seria 5, né? Esse n aqui igual a 5, beleza? Então vamos pegar a calculadora aqui e fazer essa conta aqui, ó. 41,5 dividido para 5 dá 8,3. 8,3. E para o y, deixa eu pagar, 164,98 dividido para 5, 32,99, tá? Então 32 ou 33? 32, isso, 32,99, beleza? E vou colocar só duas casas decimais mesmo. Então bora lá, bora calcular agora o nosso beta 0 chapéu. Então pega lá, y, a média de y, 32,99, menos quem? Menos, não esquece que está negativo aqui, tá? 3,69, vezes quem? Vezes 8,3, tá? Seguindo a fórmula que está aqui em cima. Então beta 0 chapéu vai ser quem? Vamos pegar a calculadora, que eu não sou nenhum gênio, né? Então vamos lá, 32,99 menos, aí bota aqui menos 3,69, que multiplica 8,3, opa, quase 83, isso aqui dá 63,61. Pronto, então nós achamos aí o nosso beta 1 chapéu, menos 3,69, e o nosso beta 0 chapéu, 63,61. Ricardo, acabou? Bom, para você estimar, acabou, mas você precisa interpretar agora. A grande questão, e que muita gente erra, né, é que faz o cálculo tudo certo, mas quando vai interpretar, acaba interpretando errado. Então, qual é o meu conselho para você quando você for fazer a interpretação dos betas? É você primeiro, antes de tudo, fazer a equação que você acabou de achar. Então, qual foi a equação que você acabou de achar? Foi o seguinte, o preço da ação, coloca aqui, ó, preço da ação, tá? O izinho aqui, que é para cada preço da ação, vai ser quem? Vai ser o beta 0 chapéu, 63,61, tá? Menos 3,69, que é o beta 1 chapéu, vezes quem? Vezes a taxa de juros. Vou botar TX, que é a taxa de juros, tá? Então, esse daqui é a nossa reta de regressão que melhor representa, ou melhor, que melhor se adequa aos nossos dados, tá? Então, 63,61 menos 3,69 vezes a taxa de juros, tá? Nesse caso aqui, o preço da ação seria o nosso Y e a taxa de juros será o nosso X, tá? Fica bem tranquilo aí para você fazer a interpretação depois disso. Então, bora fazer a interpretação juntos aqui, né? Então, ó, beta 0, chapéu. Como é que você faz a interpretação dele? Então, eu vou escrever aqui, porque senão, se eu vou escrever com a canetinha ali, vai demorar muito, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Bora interpretar aqui o nosso beta 0 chapéu, tá? O beta 0 chapéu, ele tem uma interpretação muito própria dele, tá? E ele nem é tão muito útil assim, tá? Vocês vão ver que, na verdade, o que mais importa aqui é a interpretação do beta 1 chapéu, que é para cada aumento de x, tal, aumento em y, enfim, tá? Mas vamos ter que interpretar o beta 0 chapéu também. Como é que a gente faz essa interpretação? Lembra lá que o beta 0 chapéu, pessoal, ele está isolado aqui, ó. Então, na nossa equação, ele seria o nosso coeficiente linear, tá? Lembra lá da equação do primeiro grau, né? Y é igual a x mais o b. Então, o beta 0 chapéu seria exatamente o b, o coeficiente linear, que toca lá o eixo das ordenadas, né? Que é o eixo y, beleza? Então, sabendo que ele tem essa interpretação, a gente vai falar o seguinte, pessoal. A interpretação ficaria da seguinte forma. Olha sempre para a nossa reta de regressão, tá? Para o nosso modelo que a gente encontrou. Qual foi o modelo que a gente encontrou? O preço da ação é igual a 63,61, que é o nosso beta 0 chapéu, menos 3,69, que é o nosso beta 1 chapéu, vezes a taxa de juros. Ou seja, qual seria a interpretação? Quando, aí eu vou escrever aqui, quando a taxa de juros for igual a zero, boto o zero aqui, tá? Em média, o preço da ação será de, aí coloca aqui que está em real, né? 63,61. Pronto, essa seria a simples interpretação do beta 0 chapéu, tá? Quando a taxa de juros for igual a zero, você sempre zera ali o beta 1 chapéu, tá? Então, para você gerar o beta 1 chapéu, você teria que dizer que a taxa de juros é igual a zero, porque quando você multiplica
menos 3,69 vezes zero, você tem o resultado zero. Então, quando a taxa de juros for igual a zero, em média, você coloca sempre em média, nunca esqueça do em média, porque nada aqui é exato, tá? O preço da ação será de R$ 63,61, beleza? Então essa aqui seria a interpretação do beta 0 chapéu. Como ficaria a interpretação do beta 1 chapéu? Também é muito simples, pessoal. Óbvio que é muito simples, né? No começo não é tão simples, mas depois vocês vão pegando a manha. A interpretação do beta 1 chapéu vai ser o seguinte, vê só. Deixa eu circular ele aqui, né? Ele tá aqui, ó. Beleza? Então a interpretação do beta 1 chapéu, você tem que lembrar que é o seguinte. Vê só. O que é que acontece se eu aumento a taxa de juros? O preço da ação diminui, porque a nossa fórmula está nos mostrando isso, né? Nossa equação, na verdade, está nos mostrando isso. Vê só que o preço da ação ele vai ser 63,61 quando a taxa de juros for igual a zero. Mas se você aumenta a taxa de juros, por exemplo, levar para 2, o menos 3,69 ele aumenta e, consequentemente, a diferença entre 63,61 menos algo que aumentou vai ser menor. Então, significa o seguinte, que para cada aumento de uma, vou botar unidade, tá? Sei que é percentual, uma unidade da taxa de juros, para cada aumento de uma unidade da taxa de juros, a ação em média diminui aqui, ó, R$ 3,69, beleza? Então a interpretação do nosso beta 1 chapéu seria exatamente essa aqui. Muito tranquilo. Para cada aumento de uma unidade na taxa de juros, tá? Em média, eita, esqueci de colocar aqui, ó. Em média, o preço da ação diminui em R$ 3,69. Pronto, agora tá certo, né? Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Para cada aumento de uma unidade na taxa de juros da... Eita, escrevi errado aqui também, ó. Acontece, né? Vamos lá. Para cada aumento de uma unidade na taxa de juros, em média o preço da ação diminui em R$ 3,69, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa monitoria. Eu sei que foi um pouquinho corrido, faz muito tempo que eu não dou monitoria, acabei errando algumas coisas. Tive que dar uma estudadinha no assunto, né? Que eu também não sou um gênio, não, que lembro de tudo. Mas enfim, espero que vocês tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho do que é econometria, de como é que você faz aqui uma questão, né? Uma questão dessa é uma das questões mais fáceis que tem e certamente vai cair na prova de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que é uma regressão linear, que nada mais é do que uma equação, né, para estimar a condicional, no caso o valor esperado, tá? Espero que vocês também tenham conseguido pegar aqui uma noção das hipóteses do modelo clássico. Eu recomendo que vocês leiam lá a apostila do professor, tá? Tá tudo muito bem explicado. O que vocês precisam para fazer a prova tá na apostila. Eu sei que tem uma linguagem um pouco complicada às vezes, mas é porque a gente está no começo, tá? Eu também não entendo tudo que está lá não, tá, pessoal? Principalmente as demonstrações que o professor faz. Então, isso eu estou falando como um estudante também. Eu estudei essa disciplina faz 2 semestres, né? Então, eu não sei de muita coisa que está lá ainda, tá? Nunca cheguei para dar uma olhada de fato e tentar entender. Mas essas demonstrações que o professor faz, normalmente ele não cobra na prova. Recomendo que vocês perguntem também, né? Quando eu paguei a cadeira, eu perguntei se iria cair, ele disse que não. O que cai de fato é você fazer essas estimativas aqui, as interpretações, tudo certinho, tá? Então, é isso aí. Na próxima monitoria a gente dá uma adiantada a mais, tá? A gente vai ver, depende de onde vocês vão estar, né? Na verdade, eu comecei no básico aqui porque vocês já disseram que estão na regressão linear múltipla, tá? Então, eu tô até um pouco atrasado nesse ponto aí. Mas beleza, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima monitoria. Até mais.